Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desde aquele dia, todas as noites, o fantasma aparecerá na cabeceira de seu assassino. Em nenhum lugar, pudera livrar-se daquela visita noturna. Estivesse onde estivesse. Em casa, com amigos, na hospedaria ou mesmo na igreja, quando queria passar a noite em orações. Assim que batia a meia-noite, surgia a bola ensanguentada e, depois de algum tempo, a 2 passos dele, mostrava-se o cadáver de sua vítima, que não tirava dele seus pavorosos olhos imóveis com expressão vítrea. Christopher sentia que ia enlouquecer. Fazia jejum, mandava celebrar missas e pagava promessas, mas tudo era inútil. Finalmente, não suportando mais, reconheceu, em confissão, o crime cometido. O sacerdote fez, secretamente no quarto, as orações de exorcismo e forneceu incenso ao arrependido. Mas também isto em nada ajudara. O fantasma de Rosalinda continuará a aparecer todas as noites diante de seu assassino, como num memento morimudo, mas terrível. O infeliz Christopher tornara-se desconfiado e começou a fugir das pessoas, imaginando que todos notavam em sua testa a marca de Caim. Principalmente Othon se lhe tornou insuportável. Começou também a odiar Barinkaupt. Diariamente, amaldiçoava-se por ter dado também atenção à fantasia criminosa do severo cavaleiro, que, sem dúvida, sob a influência de um ciúme brutal, utilizara sua mão para a realização do delito. Com a consciência dilacerada por tormentos, insônia e terrível tensão nervosa, Christopher rapidamente faleceu. Aliás, esperava a morte como uma libertação e via a vida como um fardo insuportável. Othon, por sua vez, era torturado pelo desejo ardente de saber algo sobre as sortes de sua mãe e das pessoas que lhe eram próximas. Já se passara 4 anos desde sua reconciliação com o pai e, até agora, não recebera ainda nenhuma notícia. A espera o aborrecera e, sozinho, começou a procurar meios de obter informações. O acaso o conduziu a um mercador que tinha relações com a Rússia e que, às vezes, ia pessoalmente a Novgorod. O mercador informou a Othon que, há 1 ano atrás, seu avô Andrei Semyonovich Lodygin ainda vivia. Soubera disto pelo filho do velho boiardo, o voivoda Piotr Andreevich Lodygin, que comprara dele, na conta do pai, algumas peças de feltro e seda. Sobre o restante dos membros da família, o mercador nada sabia. Sabendo que, na primavera o mercador iria a Novgorod, Othon pediu-lhe que fosse à casa do avô, encontrando-se com ele, caso estivesse na cidade, para transmitir lembranças e entregar-lhe uma carta, o que o amável alemão prometera cumprir com prazer. Na carta para o avô, estava inclusa uma outra para Kolitchev, na qual Boris o saudava e enviava beijos à mãe e irmãos, mas também recriminava a Olga, por não ter cumprido sua promessa, esquecendo-o, enquanto ele não ficara um único dia sem rezar a Deus por todos eles. No final da carta, pedira a Ivan Andreevich informá-lo sobre todos aqueles que amava, principalmente sobre a mãe querida e Natasha. Ivan Andreevich rapidamente recuperou-se do ferimento obtido no ataque dos Livônios, porém afligiu profundamente o desaparecimento incompreensível da esposa querida e do filho adotivo, que amava como se fosse próprio. O aparecimento inesperado dos cavaleiros dentro da fortaleza e seu sumiço misterioso despertavam na cabeça de Ivan Andreevich a suspeita de que havia um caminho secreto utilizadas pelos Livônios, mas onde se encontrava tal caminho, ele não conseguia adivinhar. Tudo se passara à noite, todos dormiam e ninguém percebera de onde surgiram os alemães. Os guardas também nada viram, e, na escuridão noturna e com pânico geral, fora impossível encontrar a pista do local onde os cavaleiros se reuniram, antes de abandonar Ivangorod. A princípio, ele aguardava alguma notícia de Hugo Boris, mas, para Barinkaupt, provavelmente seria melhor manter os dois no calabouço. Depois, encontrou a possibilidade de obter informações em Narva mesmo e soube que o cavaleiro partira da cidade, mas Olga, ninguém a vira aí, sobre ela, nada se sabia. Como neste tempo, Kolitchev estava livre dos compromissos de Estado,
entregou Ivangorod a outro voivoda e resolveu ir para Novgorod, onde se encontrava a família. Sua casa, que era vista como a tumba da esposa, ficara para trás, restando, porém, a intenção de tempos em tempos, visitar a fortaleza e rezar pelo sossego da alma de Olga. E, assim, partiu e ora viveu em sua casa, ora em Novgorod e na casa do sogro, onde, frequentemente, por horas inteiras, dedicava-se a Natasha e aos 2 filhos mais moços. Qual não foi o espanto de Kulitchev, quando, em um dia maravilhoso, em sua casa, surgiu o mercador alemão e entregou-lhe a carta com as saudações de Othon. Por bastante tempo, fez perguntas ao mensageiro a respeito de seu enteado e tudo que conseguiu desvendar pareceu-lhe extremamente estranho e incompreensível. Boris estava livre e, pelo visto, vivia voluntariamente com o pai, tendo, inclusive, adotado seu antigo nome, Barenkaupt. Por qual razão mandava lembranças à mãe? Consequentemente, supunha que ela retomara a Rússia. Entretanto, na realidade, ninguém a vira e nenhum dos parentes tivera notícia alguma sobre ela. A leitura da carta e as estranhas saudações de Othon para a mãe somente corroboraram a suspeita que despertaram em sua cabeça. O que teria mesmo acontecido à infeliz Olga? Onde ela poderia ter se escondido? Será que o detestável Barenkaupt convencer o filho que enviaria a jovem mulher ao marido, mas, na verdade, mantinha em algum lugar secreto? O mercador informou a Kulitchev, entre outras coisas, que o velho Barenkaupt estava doente e o jovem cavalheiro dissera-lhe que, no caso da morte do pai, daria notícias sobre si de forma mais objetiva, mas, por ora, não poderia fazê-lo. Kulitchev, certamente, pela mãe saberia o porquê. Ivan Andreevich, grato pelo recebimento de notícias tão importantes, recompensou cordial e ricamente o gentil mensageiro. Ele pediu-lhe para transmitir verbalmente ao enteado que agradecia a lembrança e que o amava tanto como antes, mas que sua mãe não estava com eles e que, desde o tempo de seu desaparecimento, não tivera sobre ela nenhuma notícia. O velho Lodygin ficou não menos preocupado com a notícia recebida e aprovou inteiramente a ida do genro, dentro de 2 ou 3 meses, a Ivangorod, para tentar entrar em contato direto com Boris e, se possível, conseguir um encontro com ele a fim de aclarar o segredo, que reinava sobre o destino de Olga. Capítulo 8. Era uma tarde de setembro úmida e fria. Caiu uma chuva fina, que batia na vidraça da casa de Barenkaupt em Narva. No quarto de Othon, o fogo ardia na lareira, mas ele, pensativo, estava assentado na poltrona, olhando absorto como o carvão aos poucos se transformava em cinzas insignificantes. Estava só em casa. Seu pai havia viajado a serviço da ordem e deveria retornar dentro de uns 2 dias. Othon passava o tempo em absoluta solidão. Amigos íntimos ele não tinha, e as reuniões barulhentas dos cavaleiros não lhe agradavam. Hoje, como de costume, dedicava-se à leitura da Sagrada Escritura e biografias dos santos e profetas. Quando o crepúsculo tornou-se intenso, Othon afastou o livro e mergulhou numa triste meditação. Já fazia 5 anos que ele morava ali e sentia-se completamente estranho e de nenhuma forma podia destruir a barreira invisível que o separava do pai. O velho sombrio e seco parecia mais temer que buscar o amor filial. Em seu olhar mau, sempre se ocultava algo que esfriava e repelia Othon e este, com o passar do tempo, sentia-se indescritivelmente só e triste. Nessa noite, o rapaz se encontrava ainda mais melancólico e desanimado que o normal. Desejando afugentar seus amargos pensamentos, acarretados pelo presente, Othon começou a recordar o passado. Pouco a pouco, Narva e a situação sombria que o cercavam desapareceram e ele se viu em Ivangorod, na região de sua primeira juventude, onde tudo lhe era conhecido e caro. Como se lá estivesse, via diante de si a sala, onde toda a família se reunia às tardes. Chegava Kulitchev, sempre bondoso, carinhoso e Othon parecia ainda ouvir seu riso sonoro e alegre. Ao lado do pai, normalmente sentava calma a mãe pequena e feliz,
com seu vestido de seda largo e rico, um verdadeiro anjo, como a chamava Ivan Andreevich. Em volta deles, brincavam os irmãos menores e Natasha, alegre, travessa como um menino, já, então, prometia tornar-se uma moça bonita. Quantas vezes matavam o tempo, divertindo-se, ora com os requebros e travessuras do palhaço, o anão Onki, ora escutando com algum velho tocador de gusli, que de passagem, cantava baladas sobre os Bogatiri. As boas lembranças novamente despertaram nele o desejo ardente de estar entre as pessoas queridas. As lágrimas despontaram em seus olhos e começou a sentir uma necessidade incontrolável de quebrar finalmente as correntes que o prendiam. Se o pai morresse, estaria livre. Mas não seria pecaminoso contar com tal solução. Além disso, estava ligado à palavra dada ao pai. Mesmo que Henri morresse, deveria, apesar de tudo, continuar como cavaleiro Barenkaupt, mas ao avistar-se com seus verdadeiros parentes e abraçá-los, isto ninguém poderia impedi-lo. Othon apertou a mão contra o peito e estremeceu ao tocar o grande medalhão frio que trazia ao pescoço. Era uma figura da Santa Virgem, que o jovem cavaleiro, acima de tudo, venerava. A protetora divina fez lembrar que a oração era o melhor meio para curar todas as feridas espirituais e a fiel conselheira para as horas vagas de meditação. Othon persignou-se com devoção, ajoelhou-se e submergiu na oração com uma fé profunda, rezando ardentemente ao Criador para lhe aliviar o coração dolorido. Ouviram-se alguns golpes surdos na mesa de carvalho e alguém encobriu a luz ardente da vela. O rapaz interrompeu a oração e voltou-se insatisfeito, pensando que algum dos serviçais o molestava, mas a surpresa fez com que as palavras se perdessem nos lábios. Apoiada à mesa, encobrindo a vela, diante dele estava sua mãe. A capa descia pelos ombros, descobrindo o vestido de lã, que ela vestia no dia de sua partida. O véu negro que cobria sua cabeça estava levantado. Os cabelos claros estavam em desordem, emoldurando de forma estranha o rosto pálido. Seu olhar ardente estava fixo em Othon. Abandonando a letargia que o envolvia, deu um salto e correu para a mãe com os braços estendidos para abraçá-la. Mas ela, por alguma razão, afastou-se leve e inesperadamente para trás e, com a mão, acenou para ele. Othon parou indeciso. Então, Olga recuou para a porta e, com autoridade, fez-lhe um sinal para que a seguisse. Sentindo a imposição forte da ordem, Othon seguiu a mãe, que, leve como uma sombra, deslizava à sua frente, mas parecendo que se movia pelo ar que andava pela terra. Assim, desceram a escada, atravessaram o pátio pequeno, saindo para a rua vazia e escura. O mau tempo e o tardio da hora já, há muito, haviam dispersado para casa os habitantes de Narva. De repente, Olga parou e desapareceu por uma porta, que Othon, com grande surpresa, reconheceu como da casa de Christopher. Sua surpresa cresceu mais ainda quando verificou que a porta não estava trancada. O que tudo isto significaria? Sua mãe viera a Narva para ocultar-se na casa do ex-escudeiro? Mas, assim sendo, por que não o informara? E como era estranho seu aspecto. Ela mais parecia um fantasma que um ser vivo. E, depois de 5 anos de separação, ela esquivou-se de seus beijos e para que ela, sem nada dizer, conduzir-o para cá? Othon continuou caminhando como num sonho e 1000 pensamentos, as mais diversas suposições aglomeraram-se em sua mente perturbada. Assim, ele atravessou o longo corredor escuro, um minúsculo cubículo, iluminado fracamente por uma lamparina e entrou no quarto, que servia de dormitório para Christopher, e de onde provinha ruído de vozes. O quarto comprido era mobiliado com simplicidade. No fundo, encontrava-se uma cama sob baldaquinos, decorados com cortinas escuras de lã. Na mesa, junto à cama, havia um crucifixo, uma taça com água benta e um cero aceso, que iluminava, com sua luz cintilar, o resto emagrecido de Christopher. Ele, sentado, rodeado de almofadas, apertava convulsivamente nas mãos uma pequena cruz de madeira. Na cabeceira, estava Olga e,
Com o braço estendido, apontava Othon para ele. Os olhos do moribundo a fitavam com expressão de horror. No banco, junto à cama, estava assentado um velho monge, que, aparentemente, esforçava-se em confessar e acalmar o agonizante. Ela. Ela. Oh. Rosalinda. Perdoa-me. Deixa-me morrer em paz, gemeu Christopher, recostando-se nas almofadas. Ele viu Othon e gritou surdamente. Oh! Nesta visão, há o dedo de Deus. Ela trouxe à minha casa seu próprio filho, para que confesse e revele toda a verdade, murmurou o moribundo. Neste minuto, Othon, com horror, viu como um vapor avermelhado envolveu a figura da mãe, que, gradualmente, empalidecia e pôs a diluir-se para afinal desaparecer por completo. O que isto significa? De onde surgiu minha mãe? Como ela desapareceu? Não compreendo nada do que se está passando por aqui, gritou Othon, pálido como a morte, aproximando-se da cama. Isto significa que a mão do Senhor te conduziu ao meu leito de morte, para revelar-te o segredo, que desejaria carregar comigo ao túmulo, respondeu Christopher. Sim, meu filho, confirmou o monge, levantando-se. Prepara-te para ouvir a confissão do enorme crime, cometido por esse infeliz. Ele já foi severamente castigado neste mundo, e prepara-se para comparecer perante o juiz mais rigoroso que qualquer um do tribunal terrestre. Sê misericordioso para com ele, como foi nosso Senhor Jesus Cristo, que, na cruz, orou por seus carrascos. Se, não como filho da falecida, então, como cristão, perdoa ao culpado. Fala agora, infeliz, facilita para ti a confissão, pois, de outra forma, tua alma atormentada não encontrará descanso na sepultura. Othon, sem forças, caiu sobre o banco, do qual se levantara o monge. Inclina-te para perto de mim, pois me é muito difícil falar e, se possível, não me amaldiçoes, murmurou Christopher com a voz apagada. Parando ligeiramente por vezes para tomar fôlego, mas não omitindo nada, contou como na noite fatídica foi, sem qualquer intenção premeditada, buscar Rosalinda para levá-la a Ivangorod e depois, narrou a conversa com Barincalpt, que lhe pintara habilmente o quadro vivo do perigo que ameaçava a muralha de fronteira da Ordem Livônia, em face de ser conhecido por aquela mulher o segredo da passagem subterrânea. Quem poderia afiançar que Rosalinda, em qualquer ocasião, não revelaria o segredo ao homem amado? O cavaleiro lançara, então, naquela passagem toda a sua eloquência, para vencer a sua repulsa e agilmente usara seu ódio aos moscovitas. Orgulhoso com o trabalho gigantesco realizado, cego pelo ódio e enganado pelo dever empenhado à ordem, que o elevara ao estatuto de cavaleiro, Christopher, finalmente, cedeu à sugestão criminosa de Barincalpt. A seguir, descreverá os detalhes do assassinato, as dúvidas e remorsos, que surgiram imediatamente após a execução do delito. O assassinato de Olga também trouxera pouca felicidade a Barincalpt. Ele, é verdade, conservara o filho, mas a alegria de possuí-lo era envenenada pelos remorsos, que o dilaceravam. Porém, Christopher sabia que estava condenado, pois o próprio túmulo abrirá-se, liberando sua vítima para castigá-lo. Eis que, já há 5 anos, o espectro ensanguentado persegue, torturando-o até nas orações, perturbando sua paz, empurrando-o à sepultura. E este tormento era tão terrível, que não levando em conta o pavor, que lhe inspirava o tribunal divino, perante o qual deveria apresentar-se, ansiava pela morte como uma libertação. Othon, não proferindo nenhuma palavra, escutava pálido como a morte e tremia como se sentisse febre. Aqueles monstros não somente abateram perfidamente uma mulher indefesa, como também, depois, enterraram-na como um cachorro, na detestável passagem subterrânea, privando-a, inclusive, de um sepultamento cristão. Sua cabeça girava. Compaixão, desespero e ódio desencadeavam-se nele. Por fim, não mais suportando, saltou, brandindo o punho para o moribundo.
Estrangular-te-ei. Gritou com a voz embargada pelo furor. Esmigalhar-te-ei os miolos, assassino infame, traidor, carrasco. O monge mal conseguiu contê-lo. Para, meu filho! Não esqueça as palavras do Senhor, que disse: a mim, a vingança. Deus deverá julgar o quanto há de sincero em seu relato sobre o grave crime. Deixa a morte sua presa. Voltando a si, Othon levantou-se e, cambaleando, encostou-se na parede, tapando o rosto com as mãos. Depois, endireitou-se e, por algum tempo, observou o rosto abalado de Christopher, cujo corpo todo se contraía convulsivamente. Que o Senhor Deus e tua vítima te perdoem, disse com a voz surda. Eu mesmo não estou em condições de fazê-lo. O crime cometido por ti foi demasiadamente terrível. Mas, não te amaldiçoarei. Othon levantou ambos os braços para cima e amaldiçoou aquele que foi o verdadeiro culpado desta iniquidade. Voltando-se rapidamente, saiu, sem olhar para o moribundo. Othon não fez a menor ideia de como, com dificuldade, conseguiu chegar à casa e, de imediato, trancar-se em seu quarto. Um terrível desespero apoderou-se dele. Agora, era-lhe bastante claro o porquê de não ter recebido nenhuma notícia da mãe. Ela partira para a morte. Seu sacrifício revelara-se inútil. Durante 5 anos, dera seu amor filial ao assassino infame, esforçando-se em alegrá-lo para compensar a perda da mulher amada. Tendo entregado tudo que lhe era caro, poderia ele supor que a própria mão paterna, que beijava, estava manchada pelo sangue de sua mãe. Agora, compreendia a terrível situação espiritual do pai, suas orações noturnas e eterna aflição que o fazia correr de um lugar ao outro. Agora, estava ali claro, porque aquele sempre fugia de seu carinho filial. Neste estado angustiante de alma, Othon lançou-se à cama, apoiou a cabeça na almofada e começou a soluçar amargamente. As lágrimas abundantes paulatinamente solucionaram sua tensão nervosa e, junto com a calma, voltou-lhe a capacidade de pensar e refletir sobre a situação. Por nada na vida, queria, agora, permanecer com o pai. A única ideia que lhe ocorria, fazia-o tremer. Sim, ele voltaria para Ivan Andreevich, que, antes de mais nada, considerava como seu verdadeiro pai. Othon sentia-se livre de qualquer obrigação em relação ao monstro que rudemente tripudiara sobre os seus sagrados sentimentos. Resolveu partir, o mais depressa possível, antes do retorno de Barenkaupt. Othon não somente almejava estar em segurança no lado russo, antes da chegada do pai, como também queria encontrar, no subterrâneo, os restos mortais da mãe, para sepultá-los com decência segundo os funerais cristãos. Era necessário esperar raiar o dia para ir ao castelo sem chamar atenção. O caminho para o abismo, através do subterrâneo, ele conhecia, mas a chave da porta da sepultura estava guardada na mesa do pai, junto à cama. Não perdendo tempo, Othon atravessou o dormitório de Henri, abriu a mesa com um punhal e pegou a chave. Apesar do desespero furioso, tinha em mente que todo cuidado era pouco. Depois, pegando na escrivaninha do pai uma folha de pergaminho, escreveu o seguinte: audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O Senhor permitiu a sombra de tua vítima sair da cova e conduzir-me ao leito de morte de Christopher, que me confessou ter executado, sob tua incitação, um crime. É assim que tu, assassino ignóbil de mulher indefesa, mantiveste tua palavra de cavaleiro em libertá-la. Este foi o preço com o qual me pagaste o sacrifício, roubando durante 5 anos meu amor, gratidão e respeito. Sabendo, afinal, da verdade, considero-me livre de qualquer dever, cuja experiência nunca teve nenhum fundamento. Eu te renego, pois não quero ser filho de um carrasco e perjuro. Eu te amaldiçoo, e retorno ao homem nobre e magnânimo, que sempre foi, para mim, meu verdadeiro pai. Tu mesmo, que nunca experimentaste e compreendeste o sentimento da verdadeira afeição, vive, agora, sozinho e deleita-te com o ódio. Que te golpeie a justiça dos céus,
como golpeou a Christopher, teu cúmplice ignóbil. Depois de assinar e lacrar a carta, Otton a depositou em lugar visível e ocupou-se dos últimos preparativos. Saindo de casa, não levou nada consigo, exceto sua roupa antiga, a espada, o punhal e um achote escondido sob a capa. Ninguém prestou atenção a ele, acreditando que se dirigia à casa de algum cavaleiro, amigo do pai. Assim, o rapaz, sem obstáculos, alcançou o subterrâneo e, rapidamente, desceu a seu interior. No porão, que serviu de refúgio ao pai e companheiros, ainda eram visíveis inúmeros vestígios da permanência deles por ali. Mas Otton, com asco, afastou-se, pois tudo que me fazia recordar Barenkaupt era ali averso. Correndo, chegou à abertura e pulou para baixo. Ali, também, eram visíveis os vestígios de sua mãe infeliz. Na parede, ainda estavam pendurados os fragmentos das correntes, restos de palha podre indicavam o lugar onde Olga se deitava, e, sobre a pedra, estava a caneca. Dos olhos de Otton, correram lágrimas ardentes e, ainda mais desanimado, apressou-se em entrar na galeria. Sob a luz fraca do achote, começou a descer, respirando com dificuldade devido à atmosfera pesada e úmida do subterrâneo. Com cuidado, movia-se observando atentamente a terra e as paredes. Em algum lugar, deveria jazer o corpo da mãe. Mas como encontrar o lugar onde ela fora enterrada? Christopher, supõe-se, tentara ocultá-lo com o maior cuidado possível. De repente, na escuridão, a alguns passos dele, surgiu algo como uma fagulha errante. A chama azulada, diante dele, flutuava lenta pelo ar e, finalmente, parou. Sua luz fosfórica iluminou um montículo quase imperceptível junto à parede. A pouca altura do chão, como que saindo do solo, expunha-se a cabeça de Olga. Embora estivesse vagamente delineada, poder-se-lá reconhecê-la imediatamente. Passou-se mais um minuto, a visão desapareceu e a luz apagou-se. Otton caiu de joelhos. Minha pobre mãezinha. Morreste aqui, murmurou, tremendo de emoção, e começou a orar com fervor pela paz da alma da inocente vítima. Depois, tirando a espada da bainha, cravou-a na terra. Isso lhe facilitaria encontrar posteriormente a cova. Até logo, querida. Em breve, viremos buscá-la. Minha espada a servir-te-á como lápide tumular. Juro que a banharei com o sangue de teu verdugo. Depois de rezar mais uma vez, Otton levantou-se e, com pressa, seguiu adiante. À medida que se acercava da saída, os pensamentos de Otton voavam para aqueles que ele amava e com os quais deveria, em breve, encontrar-se. A cova da mãe, como uma muralha, separou-o definitivamente de tudo aquilo com o que foi obrigado a familiarizar-se e habituar-se durante 5 anos. Quando alcançou a saída, não pôde, por algum tempo, abrir a porta levadiça, que fechava a galeria subterrânea. Com os anos, ela fora invadida pela grama e a terra tapara todas as suas frestas. Otton já começava a desesperar-se, quando, finalmente, a porta cedeu e, na galeria subterrânea, irrompeu uma corrente de ar fresco acompanhada de um raio de luz. Ele respirou a plenos pulmões e arrastou-se para o jardim. Depois de fechar a porta, observou à sua volta. Pelo visto, nada havia mudado e, com emoção, ficou imóvel. No banco, perto da casa, estava assentada uma jovem, bordando alguma coisa com um fio comprido de seda. Ela era encantadora, tão harmoniosa e suave, tinha as faces frescas e aveludadas como um pêssego, os lábios rosados e uma espessa trança escura, caindo debaixo de um amplo adorno enfeitado por pérolas. Deve ser Natasha, pensou Otton. Como ela mudou e ficou bonita. Neste instante, a moça levantou a cabeça e, vendo, a poucos passos dela, um desconhecido em trajes alemães, gritou alto e levantando-se do banco, aprontou-se para correr. Não temas, Natasha, sou eu! Gritou Otton correndo em direção à jovem. Com o som da voz conhecida, a moça parou e, reconhecendo Otton,
correu para ele, envolveu-lhe o pescoço e gritou de alegria. Boris. Eles se beijaram calorosamente. Como vieste, Boris? Perguntou, com curiosidade, Natasha. Caíste, realmente, do céu em nosso jardim. Eu te havia tomado por um cavaleiro livônio e assustei-me tanto. Por enquanto, eu, efetivamente, sou um cavaleiro livônio. Bem, sobre isto explicarei depois. Agora, diz, está o pai em casa? Gostaria de falar com ele agora mesmo. O pai saiu, mas, com certeza, em breve, retomará. Viemos para cá, precisamente, na semana passada. Ele tem aqui alguns afazeres, e, além disto, queria visitar o tio Piotr Andreevich, que voltou da Lituânia. Tanto insisti que ele concordou em trazer-me consigo. Gosto de estar aqui, onde tudo me faz recordar mamãe e ti. Eis o pai. Nos portões, surgiu a figura esbelta de Kolitchev. Vendo que a filha conversava tão amistosamente com o alemão, franziu as sobrancelhas. Pai. Boris voltou para nós. A princípio, tomei-o por um livônio. Vê como ele cresceu. Dizia, com alegria, Natasha. Kolitchev e Boris correram simultaneamente um para o outro, encontrando-se em um grande abraço. Recebe-me, pai. Regresso para sempre para teu teto. Sempre serás o hóspede desejado em minha casa, Boris. De toda a minha alma, alegro-me com tua chegada. Vim para cá mesmo para avistar-me contigo, pois recebi tua carta enviada através do mercador Schwartz e, falando francamente, não entendi muita coisa do que havia nela. Tenho muita coisa para te contar, pai, respondeu Otom com um tom triste. Não considerando sua amargura, ele se sentia calmo, desde o momento em que se encontrou em Ivangorod. O nome Boris, como música, soava em seus ouvidos e parecia que o fazia esquecer os anos infelizes, transcorridos em Narva sob o nome de Otom Barenkaupt. O voivoda levou Boris a seu quarto e, lá, o rapaz contou tudo o que ocorreu desde o tempo da separação. Como, por acaso, descobrir a passagem subterrânea e depois encontrar a mãe no abismo. Ouvindo sobre o tratamento desumano ao qual fora submetida a mulher amada e mimada por ele, Ivan Andreevich cerrou o punho com fúria. Por isto, ela não chegou aqui. Teu sacrifício foi em vão, pobre filho meu, notou, com tristeza Kolitchev, quando Boris contou-lhe como por causa da mãe, sacrificara-se. O canalha ludibriou-te e, sem hesitar, manteve a infeliz presa em alguma masmorra. Ah! Antes assim fosse, então, nós libertá-la-íamos, respondeu, lastimando, Boris. Com a voz entrecortada pela emoção, narrou os últimos acontecimentos, pelos quais se inteirou de todos os detalhes do assassinato de sua mãe. Forte e profunda foi a dor de Ivan Andreevich, ao saber da triste verdade, mas, pouco a pouco, sua alma começou a inflamar-se por uma sede incontrolável de vingança. Ainda conversaram durante algum tempo e, finalmente, resolveram, a priori, que, naquela mesma noite, retirariam o corpo de Olga do subterrâneo, sepultando-o dignamente, para depois, então, ocuparem-se da vingança. Kolitchev, custasse o que custasse, queria aprisionar Barenkaupt, e, com este objetivo, elaborou um plano de penetrar, à noite, em Narva, capturar o cavaleiro em casa ou em seu quarto no castelo e trazê-lo a Ivangorod. Aqui, o voivoda imaginou uma vingança terrível por todo o sofrimento que fora imposto a Olga. Enquanto Kolitchev se ocupava com os preparativos, Boris conversava com Natasha e os irmãos. Todos estavam indescritivelmente contentes por vê-lo de novo. Tinham tanto que dizer, que as horas voaram como minutos, não obstante o assunto principal da conversa tivesse sido o triste fim da mãe deles. A noite caiu. Ivan Andreevich com Boris e um velho sacerdote desceram pelo subterrâneo em busca do corpo de Olga. O amestrador de falcões, Nikita e o velho Andrei levaram uma maca. A triste procissão parou junto à espada de Boris cravada no local indicado pela visão.
O voivoda e Boris pegaram as pás e eles mesmos começaram a cavar o chão. Porém não tiveram que trabalhar muito. Logo o corpo apareceu, encoberto por uma capa, sob a qual estava a extremidade de uma trança loira. Eles interromperam o trabalho e, durante alguns minutos, rezaram silenciosamente. Depois, os restos da pobre Olga foram tirados com cuidado e colocados na maca. O voivoda, com a mão trêmula, levantou um pouco a capa de lã grossa e forte, coberta com um pouco de musgo. O corpo também, a despeito do que se esperava, estava muito bem conservado. Não obstante, o longo tempo sob a terra, o rosto estava perfeitamente reconhecível. Depois do velho sacerdote rezar o requiem, a cova foi tapada e todos retomaram apressadamente a Ivangorod. O corpo de Olga, na medida do possível, foi lavado e vestido com uma roupa limpa, colocaram-na em um ataúde e transladaram-no para a igreja. Pela manhã, na presença de toda a família e das pessoas ilustres da cidade, foi realizada a liturgia fúnebre, e, depois, a vítima inocente de Barinkaupt foi colocada ao lado do tio de Ivan Andreevich, e voivoda Loban Kolechev, que tombou em batalhas sob as muralhas de Ivangorod, em 1502. Depois de cumprir este triste dever, Ivan Andreevich e Boris começaram a projetar a vingança e, após o descanso de algumas horas, iniciaram ativamente os preparativos para a corajosa incursão noturna. Henri Barinkaupt se dirigia a caminho de Narva, escoltado por 2 escudeiros, e estava mais sombrio do que nunca. Que promessas não fez, que provações não impôs a si, durante a estadia em Aspal, tudo em vão. O céu implacável não enviou a paz à sua alma. Pelo contrário, ao sinistro pressentimento, que o atormentava, acrescentaram-se algumas ocasiões de alucinação, que, ainda mais, acentuaram a gravidade de seu estado de espírito. Ora brilhava perante seus olhos o punhal ensanguentado, e, em seus ouvidos, soava o grito agonizante de Rosalinda, ora ela mesma lhe aparecia na penumbra noturna, imprecisa e vaporosa em algum recanto, ou assomando a cabeça entre as cortinas. E toda vez seu olhar de vidro, terrivelmente imóvel, fixava assim em Henri, e sua mão branca e pequena borrifava-lhe o rosto com sangue. Era preciso ter a personalidade de ferro de Barinkaupt para suportar semelhante visão e manter-se aparentemente calmo. Com o coração pesado, ia para casa, onde encontraria Otton, com a ternura, confiança e respeito constantemente manifestados, o que, para Barinkaupt, era, sem comparação, muito mais grave do que, se proveniente do filho, houvesse a indiferença, ou mesmo o ódio. No alvorecer daquele mesmo dia, quando os restos de Olga já jaziam no ataúde em Ivangorod, Henri aproximava-se de sua casa. Não tinha ainda descido do cavalo, quando o velho mordomo e a governanta, desconcertados, correram para ele e ambos informaram que o jovem senhor desaparecera, não se sabe onde, desde a manhã anterior. Barinkaupt empalideceu. Por que esta nova infelicidade? O que poderia ter acontecido a Otton? Não tirando nem as armas e nem a capa de viagem, dirigiu-se direto ao quarto do filho. Lá tudo estava em ordem. Um livro aberto, sobre a mesa, mostrava que o rapaz havia lido antes de ir embora. Em nenhum lugar, havia algo que pudesse mostrar a razão ou as circunstâncias que fundamentassem seu desaparecimento. Os graves pressentimentos mais e mais inquietavam e torturavam Barinkaupt, que se dirigiu a seu quarto, onde imediatamente lhe saltou aos olhos a carta de Otton no centro da mesa. Com as mãos tremendo, abriu-a e, à medida que ia lendo, seu rosto pouco a pouco, empalidecia. As letras saltavam perante seus olhos, uma nuvem cruenta encobriu seu olhar. O pergaminho caiu-lhe das mãos, a cabeça girou e, abatido, caiu na poltrona. Aliás, tal estado depressivo não durou muito e seu pensamento de novo começou a trabalhar, despertando nele a consciência cruel daquilo que sempre confusamente temia. Seu filho soube do crime e, com horror e desprezo, o renegara. Estava novamente sozinho e, agora, para sempre, pois, se antes os separavam as circunstâncias funestas,
Agora, entre eles, havia um crime verdadeiro. Devido à própria natureza excitável e inconstante, de repente, a dor de Henry transformou-se em um rancor furioso. Será que seu filho alguma vez o amara sinceramente? Pensava. Viver com o pai era considerado um sacrifício e, na primeira ocasião, ele aproveitou-se para efetivar uma separação. Embora ele nunca se atreveria a fazê-lo se o infame Christopher não lhe houvesse revelado o segredo existente entre eles. Dominado pelo desejo de vingar-se, a qualquer custo, de seu antigo companheiro pela vergonha e pesar deste minuto, Henry, não refletindo, saltou da poltrona e, agarrando o punhal e a capa, saiu correndo de casa. Como um furacão, irrompeu no quarto de Christopher, mas deteve-se imóvel na soleira. Christopher jazia no ataúde e, agora, nenhuma vingança terrestre lhe seria terrível. O monge velho que rezava ao lado do ataúde, levantou-se com a chegada de Barencalpt e mirou com um olhar triste e severo. Cavaleiro Barencalpt, o senhor veio rezar junto ao caixão deste pobre infeliz? Ele mereceu isto inteiramente por sua causa, ressaltou. Eu ouvi a confissão de Christopher e posso confirmar que a justiça divina o puniu, por seus erros, mais severamente que qualquer outro pecador. O Senhor deseja saber como esta justiça se manifestou. Se não lhe for importuno, poderia contar-me sobre isto, Santo Padre, pois o escutarei com o devido respeito, respondeu friamente Barencalpt. No que se refere às minhas orações, ele não as merece, uma vez que me traiu. Homem orgulhoso. Saiba que o denunciaram ao próprio túmulo e sua vítima, com indignação retrucou o monge. Depois descreveu as visões que perseguiam o falecido e contou como o fantasma de Olga conduzira Elton à cabeceira do moribundo. Perturbado e assustado, Henry ouviu em silêncio aquele estranho relato e, com a cabeça baixa, voltou para casa. A visita a Christopher dispersara sua fúria e, com um grave desânimo, refletia sobre todo o ocorrido. Então, Rosalinda vingou-se por sua morte prematura. Mas se ela perseguia tão implacavelmente Christopher, que, na realidade, fora unicamente o instrumento de suas mãos, que sede de vingança deveria, então, ela sentir por ele? Ela o separou de Otton, ela o atormenta com terríveis visões, o que ainda estaria preparando-lhe para o futuro. Durante algumas horas, Barencalpt ora caía em uma apatia sombria, ora se entregava a um desespero mudo, quando, de repente, veio-lhe à mente que Otton poderia revelar o segredo da passagem subterrânea, e que, certamente, ele mesmo fugira por aquele caminho. Esta suposição, de imediato, despertou sua energia. Resolveu pessoalmente verificar o subterrâneo. O desaparecimento da chave levou-o à ira. Mas Barencalpt não era daquelas pessoas que se deixam abater facilmente. Em sua cólera, esqueceu até da visão noturna de Christopher. Naquele instante, estava preparado para matar Otton, para que, junto com ele, fosse conservado o segredo de seu gigantesco trabalho. Não perdendo tempo, Henry foi ao castelo e, na qualidade de cavaleiro, convocou todos que lá estavam, para comunicar-lhes um assunto da mais extrema importância. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Quando todos se reuniram, Barencalpt disse que o segredo da passagem subterrânea, com toda a certeza, já estava nas mãos dos moscovitas e que o traidor que o revelara, fora seu filho, que, no fundo do coração, sempre fora inimigo da ordem e aproveitara a primeira ocasião para retornar a seus antigos amigos. Percebendo a perplexidade e a leve desconfiança que se refletiam nos rostos dos cavaleiros, acrescentou: Meus irmãos, para que vocês não duvidem e possam entender melhor todos os detalhes deste drama infeliz, ouçam minha confissão. Então, ele contou minuciosamente seu passado, a vingança imaginada, a tomada do filho, suas razões e motivos, que o induziram a matar sua ex-mulher. Agi de acordo com meu entendimento e dever contínuo. Não podia colocar nosso segredo, nossas vidas e os importantes interesses da ordem na dependência de uma mulher,
que me dera indícios suficientes de sua perfídia. Por isto, para sempre silenciei os lábios indiscretos, não supondo que meu próprio e velho companheiro me traísse. Não posso julgar Christopher, que está se apresentando ao tribunal divino, mas, sem a menor hesitação, matarei Othon, se o vir nas fileiras de nossos inimigos. Agora, irmãos meus, vocês já sabem de tudo. Resta-nos somente discutir quais as medidas de precaução que serão necessárias para prevenir um ataque dos moscovitas pela passagem subterrânea. No rosto de Barinkaupt, via-se uma expressão terrível de ódio tão feroz, que deprimiu todos os presentes. Porém, seu relatório foi deveras importante e exigia decisões rápidas. Começou, então, uma discussão viva onde se expressavam as mais diversas opiniões. Finalmente, resolveram construir barreiras na passagem subterrânea, que, com o tempo, torná-la-iam intransitável e, além disto, instalar no abismo um posto de guarda, que daria alarme no caso do inimigo intentar atacar de surpresa. Decidiram construir as barreiras nesta mesma noite. Então, Barinkaupt comunicou que, antes, queria verificar a casa, na qual Kolychev vivera e onde, talvez, naquele instante estivesse Othon. Queria capturar o filho, e quem sabe, dar explicações, ou, na realidade, desejava medir-se em luta armada com o rapaz. Porém os severos cavaleiros estavam muito preocupados com os meios de defesa do perigo que os ameaçava, para se interessarem por questões insignificantes e, por isso, nenhum deles objetou à intenção de Barinkaupt. Se ele queria arriscar-se penetrando na casa inimiga, isto era assunto dele, e mesmo se lhe ocorresse um estranho desejo de ver como seu filho seria julgado por traição, isto também era um assunto absolutamente pessoal. Eram quase 11 horas da noite, quando uma dúzia de cavaleiros e escudeiros, armados da cabeça aos pés, desceram pela passagem subterrânea. Liderando, tendo na mão a espada desembainhada, ia Barinkaupt, acompanhado por um dos escudeiros com o achote aceso. Os outros seguiam aos pares, carregando todo o indispensável à construção das barreiras. Eles já tinham alcançado o meio da passagem, quando, de repente, Barinkaupt parou e, atrás dele, toda a fileira. Ao longe, ouvia-se levemente um rumor de armas e ressoava ruído de passos, que se aproximavam rapidamente do destacamento. Um impropério forte escapou dos lábios de Barinkaupt. Naquele minuto, odiou o filho, a tal ponto, que, com deleite, estrangulá-lo-ia com as próprias mãos. É tarde, irmãos, disse, a meia voz, ao cavaleiro que estava parado atrás dele. Tentemos recuar para o acesso. No fundo do abismo, há mais lugares para a batalha. É necessário exterminar todos os amaldiçoados moscovitas, para que nenhum cão retome a Ivangorod para contar o que aqui se passou. Eu e Hengol defenderemos a passagem e cobriremos nossa retirada. O conselho foi bom, mas de difícil execução. As armas, as correntes, os troncos dificultavam o movimento dos cavaleiros na estreita passagem. Os russos vinham rapidamente, e, em breve, os achotes de ambas as fileiras, com uma luz avermelhada, iluminaram a passagem subterrânea. Chefiando os russos, vinham Kolychev e Boris. Quando Barinkaupt reconheceu o filho, enfureceu-se. Traidor! Judas! Ingrato, filho rebelde! Sucumbirás por minhas mãos, rugiu, lançando-se contra o filho. O Senhor julgará qual de nós é o traidor e Judas, replicou Othon, aparando o golpe. Mas Kolychev rapidamente o afastou. Para trás, Boris. Por mais que um pai seja culpado, não deve o filho levantar o braço contra ele. É meu dever de castigar o verdugo e assassino de minha esposa. Os adversários lançaram-se furiosamente um contra o outro, e, entre eles, começou uma batalha desesperada. Em volta deles, transcorria uma luta ensandecida, que se convertia numa carnificina. Os livônios não puderam em tempo recuar e, quando se esforçavam para alcançar a saída da passagem subterrânea, então,
uma das travas de ferro maciça bateu na parede e obstruiu a passagem. Não havia força que conseguisse movê-la do lugar. A batalha de Barinkaupt com o voivoda desenvolvia-se equilibrada. Ambos os adversários receberam alguns ferimentos e sangravam. Mas eis que Kolychev, com um golpe furioso, quebrou a espada do cavaleiro e enterrou-lhe a sua no peito. Henri gritou selvagemente e caiu. Kolychev lançou-se para acabar com ele, mas o agonizante, com uma força inacreditável, puxou o punhal e cravou até o cabo na garganta de seu adversário. A morte dos dois principais personagens do drama mal foi notada no fragor da batalha. Os combatentes empurravam-se na passagem estreita, arquejando, devido ao ar viciado e à fumaça dos achotes apagados. Não havia clemência para ninguém e, rapidamente no subterrâneo, restaram somente mortos, vários feridos, inclusive Boris e Nikita, o amestrador de falcões. A duras penas, arrastaram o corpo de Kolychev para a saída, de onde, graças à ajuda de alguns criados, Ivan Andreevich foi trasladado para casa. Natasha e os irmãos ficaram em desespero, quando souberam que o pai fora morto e Boris, gravemente ferido. Tendo sido avisado por um mensageiro, o próprio velho Lodygin veio e, pegando Boris com o restante da família, levou-os a Novgorod. Lá, graças aos cuidados abnegados da velha Irina e Natasha, o ferido começou aos poucos a melhorar, mas muito tempo passou para que sua saúde se restabelecesse em definitivo. A morte do adorado Ivan Andreevich, os fins trágicos da mãe e Barinkaupt, que apesar de tudo era seu pai, transtornaram profundamente a alma sensível de Boris e somente o amor ardente por Natasha o fez, com o tempo, esquecer os acontecimentos fatídicos, que perturbaram sua juventude. 3 anos se passaram, quando recebeu a permissão para casar-se com Natasha. Havia se tornado russo a tal ponto, que esquecera que, em suas veias, corria o sangue do severo Barinkaupt. Mesmo os cavaleiros livônios e, com eles, todos os alemães, haviam se lhe tornado inimigos. Entretanto, não houve ocasião para guerrear com eles. Os russos e a Ordem dos Cavaleiros haviam assinado um acordo por 50 anos e, entre Narva e Ivangorod, estabeleceu-se a paz. É certo que os vizinhos, quando possível, não perderam oportunidade para se provocarem com pequenas hostilidades, que não acarretaram a revogação do acordo de paz, embora, as duas margens do Naróvia, como antes, conservassem um ódio recíproco. Boris, com a esposa, todos os anos visitava Ivangorod, para rezar no túmulo de seus pais. Um velho guerreiro mutilado, que vigiava os túmulos, contou-lhes que a passagem subterrânea fora tapada em ambos os lados e que ninguém ia até lá por considerarem amaldiçoada, pois fora aberta pelo ódio e com maldições e blasfêmias fora o palco de um assassinato pérfido, que, no final das contas, servira de sepultura para muitos bravos. Os livônios arrastaram todos os seus mortos e feridos, somente o corpo de Barinkaupt não foi encontrado em nenhum lugar. Correra o boato de que o diabo o carregara. Na passagem subterrânea, dizem, acontecem coisas estranhas. De lá, vêm ruídos de armas, gritos e gemidos e o próprio abismo, denominado sepultura, é iluminado por uma luz cor de sangue. Alguns afirmam, inclusive, que viram como debaixo da terra surge, tendo na mão a espada desembainhada, o fantasma do cavaleiro e, como um gato, arrasta-se timidamente ao longo da muralha, seguida por uma sombra branca de cabelos loiros esvoaçantes, que, com ambas as mãos, lança-lhe chamas. O Senhor, dizem as pessoas, entregou a alma criminosa do cavaleiro à vingança de sua vítima. 4 séculos se passaram desde o tempo em que aconteceram os fatos descritos por nós. Ivangorod e Narva permanecem, mas, entre os ex-inimigos, reinam a paz e a concórdia. Atualmente, já faz algum tempo, paira sobre elas a águia imperial e, sob a segurança de suas asas poderosas, Narva prospera e desenvolve-se pacificamente. De seu passado tempestuoso, Narva conserva apenas a muralha e a velha torre dentada,
ruínas respeitáveis de um tempo remoto, para as quais a geração atual, conhecedora da dinamite, vapor e eletricidade, olha com comiseração, como para um brinquedo de criança. Ainda existe o abismo denominado sepulcro e também a passagem subterrânea aberta por Barenkaupt, mas a água que se infiltra pouco a pouco, já inundou quase pela metade. O guia que mostra aos turistas o abismo e a galeria, não deixa de contar também a lenda do severo cavaleiro e o drama terrível que transcorreu naqueles locais. Dizem, entretanto, que a alma criminosa de Barenkaupt ainda não encontrou a paz. É verdade que o cavaleiro não é mais visto, mas, nas escuras noites outonais, sob as abóbadas sombrias da passagem subterrânea, ouvem-se gemidos e sussurros. Fim. Por favor, quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo, pode ser através de Pix, ou PayPal. Falta pouco para atingir o objetivo. Gratidão. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.